O cheiro de mofo e naftalina pairava no ar daquela velha mansão de pedra, mais um monumento ao esquecimento do que um lar. O velho Elias, com seus 80 e poucos anos, e uma bengala que parecia mais um adereço teatral do que um suporte, observava os filhos através da vidraça embaçada. Lá fora, sob o sol pálido de outono, Ricardo e Patrícia, seus dois herdeiros, riam. Não era o riso caloroso de filhos que se despedem, mas sim um escárnio frio, disfarçado de alívio. Ricardo, o primogênito, um empresário sempre de terno apertado e impaciência no olhar, gesticulava para o táxi, que os esperava no portão enferrujado. Patrícia, a caçula, uma advogada com o cabelo perfeitamente alinhado e o desdém evidente, revirava os olhos para a fachada da casa. Eles tinham vindo apenas para uma coisa: convencê-lo a vender a propriedade. Pai, Não seja teimoso. Esta casa está caindo aos pedaços e o senhor não tem mais condições de morar sozinho aqui. Venda logo isso. E o dinheiro do terreno dá para pagar o melhor asilo de luxo da capital. O senhor viverá como um rei e nós ficamos tranquilos. Patrícia havia dito, sem um pingo de ternura. Elias não respondeu, apenas sorriu um sorriso que não alcançou seus olhos, um sorriso que eles interpretaram como senilidade. A recusa foi silenciosa, mas firme. Quando Elias finalmente balbuciou um "eu fico", os filhos explodiram. Ótimo, fique aí então. Vamos ver quanto tempo o senhor dura sem a gente para pagar as contas e resolver seus problemas. E Ricardo ironizou, fechando a porta com força. Patrícia apenas deu de ombros. Eles estavam certos de que a dependência financeira logo o forçaria a ceder. O que eles não sabiam é que as únicas coisas que Elias havia perdido eram a pressa e a necessidade de se justificar. Enquanto o táxi se afastava, levando o que restava do seu senso de família, Elias se virou para a sala de estar, acariciando o busto de bronze de um homem que não era ele, um cofre antiquíssimo, escondido atrás de uma estante de livros, mofados e nunca usado. Guardava o segredo que daria um nó na garganta dos seus filhos. O velho Elias não estava apenas sobrevivendo, ele estava sentado sobre uma fortuna que faria a vida confortável de seus filhos parecer um troco de bala, e o jogo que eles acabavam de iniciar, abandonando-o, estava prestes a virar. Ele pegou a velha chave oxidada que estava pendurada no pescoço, debaixo da camisa, e o tilintar metálico ecoou pela casa vazia, soando como o sino do destino. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma história de vida, dessas que provam que a verdade é sempre mais surpreendente que a ficção. Olhando assim, o velho Elias parecia apenas mais um idoso teimoso, preso às suas memórias e a uma casa caindo aos pedaços. Mas, como vocês acabaram de ver, os filhos dele cometeram um erro fatal. Subestimaram o silêncio, ignoraram o que estava por trás da fachada. E esse erro vai custar-lhes muito caro, transformando o abandono em uma caçada desesperada por uma herança que eles nem sequer imaginavam que existia. Esta é a história de um pai que decidiu dar aos filhos não o que eles queriam, mas o que eles mereciam. E aí, pessoal, antes de mergulharmos nos detalhes chocantes dessa reviravolta, eu quero saber de que cidade você está assistindo a esse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Saber de onde a nossa audiência está nos assistindo é super importante. Para a gente, eu leio cada um de vocês. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa trama. A história de Elias é um espelho de muitas famílias por aí, onde o dinheiro, a ambição e o desapego acabam falando mais alto que o amor. Ricardo e Patrícia estavam tão focados no patrimônio visível, nos bens materiais que podiam ser vendidos e transformados em dinheiro imediato, que se cegaram para a verdadeira riqueza que o pai guardava. Eles viam a mansão como um fardo, uma relíquia decadente, um problema a ser resolvido. Aos olhos deles, Elias era um estorvo, um ser dependente que estava apenas atrasando seus planos de uma vida ainda mais confortável e livre de responsabilidades paternas. A ida ao asilo sob a ótica dos filhos não era um ato de cuidado, mas sim a terceirização de um problema, a garantia de que o pai estaria fora do caminho. O abandono para eles era uma tática. Eles esperavam que a solidão e a dificuldade de manter a casa o fizessem rastejar de volta, pedindo ajuda e, inevitavelmente, vendendo a casa. Eles planejaram essa jogada com a frieza de quem calcula um investimento. O que eles não consideraram foi o passado, a história que a casa guardava. A velha mansão não era o bem mais valioso de Elias, era apenas a casca. O verdadeiro tesouro estava ligado a ela por fios invisíveis de memória e códigos secretos. Elias não era um idoso comum. Ele foi
em sua juventude, um empresário visionário, um daqueles que apostam em tecnologias que ainda nem existem. Ele havia feito fortuna, uma fortuna colossal em um ramo que os filhos sequer entendiam, a mineração de dados no início da era digital. Anos antes de Ricardo e Patrícia nascerem, Elias havia liquidado grande parte de seus negócios, não por fracasso, mas por escolha. Ele vendeu a empresa, mas manteve para si um ativo que não estava em nome de pessoa física ou jurídica, um investimento de risco em uma nova forma de moeda digital que, na época, valia centavos. Ele escondeu esse ativo, transformando-o em um tipo de ouro digital irrastreável. Seus filhos só conheciam o velho Elias aposentado, o pai que parecia viver de uma modesta pensão e das sobras de um passado de glória. Eles não sabiam que, nos últimos anos, o investimento secreto havia se multiplicado de forma exponencial, atingindo um valor que ultrapassava em muito o preço daquela mansão e de toda a cidade onde ela estava. Elias guardava uma fortuna de milhões, e ele tinha escondido o único acesso a essa riqueza dentro daquela casa, em um lugar que só ele conhecia. O sorriso enigmático que Elias deu aos filhos enquanto eles partiam não era de senilidade, mas de um homem que estava finalmente livre para executar um plano que vinha amadurecendo há anos. A decepção com o egoísmo dos filhos havia se transformado em um motor. Ele não precisava de Ricardo e Patrícia. Na verdade, eles precisavam dele, e muito. Mas agora, eles teriam que provar que mereciam sequer o seu tempo. Quanto mais sua herança. A casa, antes um lar, agora se tornava uma armadilha, um labirinto onde a chave era a memória, e o mapa era o seu passado. Ele sabia que o desprezo dos filhos era o preço que ele pagaria por dar a eles uma lição de vida que o dinheiro não poderia comprar. O silêncio na mansão após a partida dos filhos era palpável, apenas quebrado pelo tic-tac lento de um relógio de pêndulo na biblioteca. Elias, agora sozinho, parecia rejuvenescer 10 anos. Ele abandonou a bengala na poltrona e caminhou, com uma firmeza surpreendente, até a velha estante de carvalho. Ali, entre as edições empoeiradas de filosofia e economia, estava o cofre de ferro fundido. Ele era do século XIX, um presente de seu avô, e servia mais como uma distração para qualquer ladrão do que um repositório seguro. O verdadeiro tesouro não estava ali, mas o cofre guardava a primeira pista. Elias inseriu a chave oxidada no miolo e girou. Dentro, não havia joias ou barras de ouro, mas uma caixa de madeira de sândalo. Ao abri-la, ele revelou o seu conteúdo. Um velho diário de capa de couro marrom, escrito à mão e uma fotografia desbotada. A foto mostrava Elias jovem, ao lado de sua esposa falecida Maria, na frente de uma árvore frondosa, que ele reconheceu como a enorme figueira nos fundos do terreno. O diário, no entanto, era a peça principal. Não era apenas um registro de sua vida, mas um livro de códigos, a crônica de sua fortuna oculta. Cada entrada, aparentemente aleatória sobre o tempo, o preço do pão ou a saúde de um vizinho, escondia coordenadas, senhas e chaves criptográficas para as contas que guardavam seus milhões digitais. Elias havia transformado sua vida em um enigma. Ele passou o resto da tarde folheando o diário, revivendo as memórias e reforçando seu plano. A fortuna estava dividida em 3 partes, cada uma protegida por uma chave de acesso única, escondida em um local diferente da casa. Cada local era um ponto de referência sentimental, um lugar que ele e Maria amavam. Ele sabia que, se os filhos quisessem a herança, eles não precisariam apenas encontrar as chaves. Eles teriam que entender e valorizar as memórias que as protegiam. Eles teriam que, em essência, se conectar com o pai que haviam abandonado. A primeira chave estava ligada ao seu tempo com Maria, a única pessoa que ele amou incondicionalmente. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na capital, Ricardo e Patrícia começavam a sentir o peso da decisão. Ricardo recebeu um e-mail do advogado de Elias, informando que todos os pagamentos de contas e serviços da mansão seriam suspensos em 30 dias. Aviso prévio de autonomia, dizia o e-mail de forma impessoal. Patrícia, por sua vez, tentou ligar para a casa de Elias para verificar se ele estava bem, mas o telefone antigo só dava ocupado. A preocupação deles não era com o bem-estar do pai, mas com a valorização do terreno. Se a casa ficasse abandonada e mal cuidada, o preço cairia. Eles começaram a se inquietar. O velho, na teimosia deles, estava sendo mais eficiente em arruinar o patrimônio do que eles imaginavam. O que eles precisavam era de um pretexto para voltar. Ricardo, sempre o mais impaciente, ligou para a irmã. Patrícia, o velho está nos sabotando. Ele cortou os serviços. A luz deve cair em breve. Precisamos voltar lá e forçá-lo a assinar a procuração para a venda do imóvel. Se ele não fizer por bem, faremos por mal. A frieza de Patrícia era ainda maior. Não, Ricardo. Se voltarmos agora, ele vai achar que venceu. Vamos esperar. Ele vai passar frio, vai passar fome, vai pedir. O asilo está reservado. Dê a ele uma semana de solidão e ele estará implorando.
chorando. É uma guerra de nervos e ele está velho demais para vencer. Eles concordaram em esperar, mal sabendo que cada dia de espera não era uma vitória, mas um aprofundamento da armadilha de Elias. A única coisa que Patrícia conseguiu foi convencer uma vizinha, uma senhora idosa e fofoqueira chamada Dona Aurora, a dar uma espiadinha na casa de Elias de vez em quando, em troca de uma gorda quantia. Elias viu Dona Aurora espreitando pelas roseiras e sorriu. Ele sabia que a notícia de sua decadência chegaria rápido aos ouvidos de seus filhos. Ele queria que eles soubessem que ele estava mal, mas não o quão mal ele realmente estava. No crepúsculo daquele dia, Elias foi até a figueira. Ele se sentou no velho balanço de pneu que ele havia feito para Maria há 50 anos e pegou a foto. A lágrima que escorreu por seu rosto não era de tristeza, mas de uma saudade tão profunda que doía. Ele lembrou-se do dia em que plantaram a figueira, um símbolo do seu amor duradouro. A primeira chave estava ali, enterrada sob as raízes grossas e fortes. Ele desenterrou uma pequena caixinha de chumbo. Dentro estava um pequeno pendrive criptografado, a chave digital para o primeiro terço de sua fortuna. O primeiro passo do seu plano de lição estava completo. O que Elias não sabia é que Dona Aurora, a vizinha, não era apenas fofoqueira, mas também ambiciosa. Ela notou o que parecia ser Elias desenterrando algo, mesmo que não soubesse o que. Sua visita de cortesia aos filhos seria mais do que apenas um relatório. Seria um alarme. Vocês vão querer ver o que acontece. Quando Patrícia e Ricardo receberem o telefonema de Dona Aurora, mudando completamente o jogo e forçando o retorno deles à mansão. O telefone de Patrícia tocou no meio de uma reunião importante. Era Dona Aurora, a voz da vizinha. Geralmente arrastada e cheia de lamúrias, estava agora carregada de uma excitação mal disfarçada. Minha filha, me perdoe a intromissão, mas eu preciso te avisar. Eu vi o Elias ontem. Ele estava no jardim, perto da figueira. Sabe qual é? Ele parecia estar desenterrando alguma coisa. E ele não estava fraco, estava firme. Depois ele voltou para dentro, olhando para um diário, e parecia mais jovem do que nunca. Não sei o que ele está aprontando, mas não parece coisa de quem está à beira da morte. O sangue de Patrícia gelou. Desenterrando diário? A advogada em Patrícia viu um ponto de interrogação piscando em vermelho na sua mente. O pai sempre foi um homem reservado, com poucas posses visíveis. A única coisa de valor inquestionável era a terra. Mas e se houvesse algo mais? E se a teimosia dele não fosse apenas senilidade, mas estratégia? Ela interrompeu Dona Aurora com a voz controlada, mas firme. Obrigada, Dona Aurora. Não comente isso com ninguém. Vou resolver a situação. Ela desligou e ligou imediatamente para Ricardo, que estava no meio de um lunch meeting. Ele a atendeu com impaciência. O que foi, Patrícia? É o velho? Sim, é o velho, mas ele não está definhando. Ele está desenterrando coisas no quintal e lendo um diário. Ricardo, e se ele tiver escondido algo na casa? Algum dinheiro, algum documento antigo de valor? A casa é velha, mas e se houver algo mais? Patrícia teorizou. Ricardo riu, mas a risada era forçada. Bobagem. O velho só tinha a pensão dele, mas você tem razão. Se ele estiver fazendo algo para depreciar ainda mais o imóvel, temos que intervir legalmente. Ele não tem condições mentais. Vamos voltar, mas com uma estratégia. Vamos fingir que estamos arrependidos, que sentimos falta dele. Vamos passar a noite e procurar discretamente por qualquer coisa que ele possa ter escondido. O objetivo é a procuração, e se acharmos algo de valor, melhor ainda. A ganância suplantou a arrogância, e o medo de perder o controle sobre o patrimônio venceu o orgulho. Naquela mesma tarde, Ricardo e Patrícia estavam de volta, batendo à porta da mansão, com sorrisos ensaiados e abraços vazios. Elias abriu a porta com a mesma expressão de senilidade que usou na despedida. Ora, vejam só, meus filhos voltaram. Pensei que tivessem me abandonado para sempre. Ricardo e Patrícia forçaram lágrimas. Pai, como o senhor pode pensar isso? Sentimos sua falta. Foi um erro nosso. Viemos passar a noite e ver como o senhor está e nos desculpar. Disse Patrícia com a voz esganiçada. Elias os convidou a entrar. Ele sabia que a farsa deles não duraria muito. Ele os observou, notando os olhares furtivos de Ricardo para a estante da biblioteca e a atenção exagerada de Patrícia ao arrumar as almofadas do sofá. Ele tinha apenas um dia para executarem a primeira fase do seu plano. Naquela noite, sob o pretexto de estarem ajudando o pai a organizar a casa, os irmãos começaram a caçada. Ricardo se concentrou na biblioteca, folheando livros e batendo nas paredes atrás do cofre. Patrícia se dedicou à cozinha e aos quartos de serviço, revirando armários e gavetas em busca de documentos. Eles procuravam dinheiro vivo, joias, qualquer coisa que pudesse ser rapidamente convertida. Eles ignoraram completamente os cômodos que Elias mais valorizava, o quarto de Maria e o estúdio de pintura. Eles ignoraram a emoção e buscaram apenas o lucro. Elias assistia à farsa
da poltrona, fingindo cochilar. Ele já havia escondido o diário em um local seguro. Ele os observava destruindo as poucas coisas que tinham restado do seu lar, agindo como abutres, e a dor de pai se transformou em uma convicção fria. Eles não mereciam a herança. O momento de virada veio à meia-noite. Elias, fingindo acordar assustado, chamou os filhos para a sala de jantar. Eu não estou me sentindo bem. Acho que vou deitar. Mas antes tenho algo para vocês. Patrícia e Ricardo se entreolharam excitados. Seria a procuração? Elias pegou um envelope pardo sobre a mesa e o entregou. Isto é uma coisa que guardei há muito tempo. É um mapa. Patrícia abriu o envelope. E dentro havia um desenho infantil, feito com giz de cera, mostrando a casa. Havia um X marcado sobre o jardim dos fundos, exatamente onde ficava a figueira. O que é isso, pai? Perguntou Ricardo com a voz trêmula de decepção. É a pista para onde eu escondi o meu tesouro mais precioso. O presente da mãe de vocês para mim está na figueira, onde a gente plantou a primeira semente de nossa vida, Elias murmurou, voltando a fechar os olhos. Elias esperou a reação. Ele queria testar a ganância deles. Mal ele fechou os olhos, Ricardo e Patrícia estavam no quintal, com pás nas mãos, cavando freneticamente sob a luz da lua. Eles acharam a caixinha de chumbo. Dentro, o pendrive. É isso, o tesouro, gritou Ricardo triunfante. Eles voltaram para dentro, ignorando Elias, e tentaram acessar o conteúdo no laptop de Ricardo. Obviamente estava criptografado e exigia uma senha de 12 dígitos. Elias sorriu da poltrona. Eles tinham o primeiro terço da riqueza, mas não a chave para desbloqueá-lo. No próximo capítulo, Patrícia usará sua astúcia jurídica para tentar quebrar a criptografia, enquanto Ricardo, nesopragmático, voltará sua atenção para o diário do pai, iniciando uma busca que os levará para o lugar mais inesperado da casa, o quarto da mãe a quem eles mal se lembravam. O que eles encontrarão ali mudará a perspectiva sobre Elias para sempre. A manhã chegou, banhada por um sol fraco, mas a tensão na mansão era mais densa que a neblina. Ricardo e Patrícia, exaustos da caçada noturna, mal haviam dormido. O pendrive estava em cima da mesa da cozinha, um objeto minúsculo com o poder de mudar suas vidas para sempre, e, no entanto, inútil. Essa senha, Ricardo, deve ser algo que ele pensou que fosse óbvio, algo sentimental. A data de casamento, meu aniversário e o seu. Patrícia tentou adivinhar, enquanto servia um café frio. Ricardo, mais impaciente, estava irritado. Eu tentei todas as datas. Ele fez isso de propósito. Onde está aquele diário que a velha Aurora disse que ele estava lendo? Se o tesouro é o presente da mamãe, o diário deve ter a história completa, o código. Elias, que estava na sala de estar ouvindo tudo, apenas tossiu, chamando a atenção deles. A chave está na memória, ele disse, com a voz fraca, e voltou a fingir que lia o jornal. A pista era vaga, mas suficiente. Patrícia, a advogada de mente lógica, decidiu atacar o problema pela via legal. Ela ligou para um colega, um especialista em segurança digital forense, e marcou uma reunião de emergência, inventando uma desculpa sobre um cliente idoso que havia perdido a chave de um arquivo importante. Ela estava determinada a quebrar a criptografia. Ricardo, por outro lado, começou a revirar a casa em busca do diário. Ele procurou na biblioteca novamente, no escritório, até mesmo no quarto de Elias. O diário, claro, não estava em nenhum desses lugares óbvios. Elias o havia escondido no único lugar que ele sabia que os filhos ignorariam por completo: o quarto de sua falecida esposa Maria, que havia sido mantido intacto por mais de 20 anos, trancado à chave. Para Ricardo e Patrícia, o quarto de Maria era um quarto do luto, um lugar mórbido e sem valor. Eles o ignoraram por considerá-lo puramente sentimental. Ricardo, no entanto, lembrou-se da pista de Elias, o presente da mãe de vocês. E se a chave não fosse apenas sentimental, mas física, ele pegou uma gazua improvisada e forçou a porta do quarto. A poeira pairava no ar. O quarto era uma cápsula do tempo, um santuário para um amor perdido. O vestido de noiva de Maria ainda estava pendurado e envolto em um plástico protetor. Havia um cheiro fraco de rosas secas. Ricardo se sentiu estranho, quase profanando a memória de sua mãe, a quem ele mal se lembrava. Mas o cheiro de milhões superava o sentimento. Ele começou a procurar com menos pressa desta vez, sentindo-se um intruso. Ele revirou o criado mudo sob o colchão, dentro dos sapatos. Nada. Ele estava prestes a desistir quando seus olhos caíram sobre a penteadeira. Ali estava uma velha caixinha de música. Ricardo a
abriu. A melodia triste de uma canção de ninar começou a tocar. Ele quase a jogou fora, mas notou algo. A base da caixinha de música era mais pesada do que o normal. Ele a forçou, e sob o veludo vermelho ele encontrou o diário. O diário estava lacrado com um velho selo de cera. Ricardo o abriu com pressa. O livro não era apenas um registro de vida, mas um mapa. Ele começou a folhear as páginas, lendo sobre os encontros de Elias e Maria, a história de sua empresa e a decisão de Elias de converter grande parte de sua fortuna em moeda digital para evitar impostos e burocracia. Aos poucos, Ricardo foi percebendo a dimensão da fortuna. Ele estava lendo a história de um gênio que havia se tornado invisível. O diário explicava o primeiro terço da fortuna e a senha do pendrive recém-descoberto. A senha era a data do primeiro beijo de Elias e Maria, um dia que ele havia anotado de forma cifrada na página 42 do diário. A senha era 31967, 30 de outubro de 1967, um número que ele nunca teria adivinhado, pois o casamento foi em 1970. A chave era, de fato, a memória do amor. Excitado, Ricardo desceu as escadas correndo e encontrou Patrícia voltando da ligação com o especialista em segurança. Ela estava desanimada. A criptografia era de nível militar e levaria semanas para ser quebrada. Desista da sua rota legal, Patrícia. Eu achei, o diário está aqui. E a senha? É a data do primeiro beijo deles. O pai nos deu a chave. Temos o primeiro, terço. Ele digitou a senha no pendrive. A pasta abriu. Dentro havia um único arquivo, uma carteira digital, que exibia um número gigantesco. 3.500 mil, milhões em moeda digital. O olhar de ganância nos olhos dos irmãos era incontrolável. Eles haviam encontrado o primeiro terço da herança. Mas o diário não parava por aí. A última página do diário, rabiscada a lápis, dizia: a segunda chave está na minha inspiração, onde as cores falam. Elias, que ouviu o alarido e a revelação do valor, sorriu discretamente. Ele havia conseguido o que queria. A ganância deles os forçaria a mergulhar no seu passado. Eles tinham a primeira parte. Agora eles teriam que procurar pela segunda. A próxima pista, onde as cores falam, levará Ricardo e Patrícia ao estúdio de pintura de Elias. O que eles não sabem é que a segunda chave está ligada a um arrependimento profundo de Elias, e para encontrá-la, eles terão que entender o que aconteceu com o irmão caçula, Gabriel, de quem nunca ouviram falar. Esta busca os fará confrontar a parte sombria da história de Elias. A excitação dos irmãos durou pouco. A posse daquele número gigantesco na tela do laptop, o primeiro terço da herança, acendeu neles uma febre de ganância. Eles precisavam do resto. A pista no diário. A segunda chave está na minha inspiração, onde as cores falam. Levou-os ao estúdio de pintura de Elias. Patrícia, com sua mente analítica, concluiu: é óbvio. O estúdio. As cores, a inspiração, é lá que ele passava o tempo. É a segunda parte da fortuna. O estúdio ficava em uma ala separada da casa, um lugar que Elias raramente usava em sua velhice, mas que fora seu refúgio por décadas. Ao entrarem, o cheiro de óleo e terebintina era forte. Telas inacabadas cobriam as paredes, e um cavalete central sustentava uma pintura coberta por um lençol. Ricardo e Patrícia começaram a busca, virando latas de tinta e revirando pincéis. Desta vez a caçada era mais frenética. Elias, observando-os de longe, sentiu um aperto no peito. Aquele estúdio não era apenas um lugar de pintura. Era um memorial. Ele havia pintado apenas um tipo de retrato. O de um garoto de olhos azuis e sorriso travesso. Gabriel, o irmão caçula de Elias, que havia morrido em um acidente de carro há 40 anos. Elias havia se culpado pela morte de Gabriel, pois foi ele quem, na juventude, forçou o irmão a dirigir em uma noite de neblina. Essa culpa moldou seu caráter, e foi a razão pela qual ele se tornou um homem silencioso e reservado. Ele nunca falou de Gabriel para Patrícia e Ricardo, pois temia que eles o julgassem. O estúdio era seu purgatório. Ricardo, frustrado por não encontrar nada nas prateleiras, puxou o lençol da pintura no cavalete. Era um retrato de Maria, mas com algo estranho. Ela estava abraçando um garoto que não era Ricardo nem Patrícia. Quem é esse? Patrícia perguntou perplexa. Elias havia sido tão reservado sobre seu passado que os filhos não sabiam que ele tinha um irmão. Eles ignoraram o garoto na pintura e continuaram a vasculhar. Elias, cansado de fingir, entrou no estúdio. Vocês estão procurando pela segunda parte, não é? Perguntou com a voz séria e cortante. Os irmãos pararam, surpresos por ele ter revelado a farsa. Pai, nós estamos apenas limpando, gaguejou Patrícia. Não mintam para mim, Elias retrucou. Vocês me abandonaram e voltaram apenas pela minha herança. A segunda chave está aqui, mas vocês terão que merecê-la. Olhem para o retrato. Quem é o garoto que sua mãe está abraçando? Respondam-me. Os irmãos olharam para o retrato e se entreolharam sem saber. Não sabemos, pai. Nunca ouvimos, respondeu Ricardo com a testa franzida. Elias balançou a cabeça
desapontado. Ele era Gabriel, meu irmão. Vocês nunca se importaram em saber sobre a história de sua família. A voz de Elias carregava uma tristeza profunda. Ele caminhou até uma parede, coberta por telas, e apontou para uma pintura em particular, uma paisagem abstrata. A segunda chave está aqui, embaixo da tinta. Ricardo, sem pensar duas vezes, pegou uma espátula e começou a raspar a tinta da tela. Patrícia o observava, chocada com a brutalidade. A tela se desfez e atrás dela havia um pequeno esconderijo na parede. Dentro, um estojo de veludo. Ricardo o abriu. Um segundo pendrive e um pequeno broche de ouro em formato de avião. É isso? Ele gritou. Elias pegou o broche. Este era de Gabriel. Ele sonhava em ser piloto. Ele morreu por minha culpa. Quando eu o forcei a dirigir em uma estrada perigosa, a revelação pairava no ar. Ricardo e Patrícia estavam mais interessados no pendrive do que na confissão. Eles conectaram o dispositivo ao laptop e, mais uma vez, a criptografia exigia uma senha. A senha é a mesma, pai. A data do primeiro beijo? E perguntou Ricardo, impaciente. Não, respondeu Elias secamente. Esta senha é o preço da minha culpa. O número da placa do carro em que Gabriel morreu está na parte de trás da tela que vocês acabaram de destruir. Ricardo correu para a tela rasgada e Patrícia o seguiu. No verso da tela, escrita a lápis, estava a placa do carro. Cabs está 189. Eles digitam. A segunda carteira digital se abriu. 6.500 Bizel, mais de 6 milhões. A fortuna já ultrapassava a casa dos 10 milhões. A ganância os dominou completamente. Elias observou a alegria selvagem dos filhos e a dor de ver a memória do irmão ser usada apenas como um meio para um fim. O atingiu com força. Eles tinham a segunda parte da herança, mas não tinham aprendido nada sobre o arrependimento e a história de sua família. O que eles não sabiam é que a terceira e última chave estava no lugar mais improvável e, para encontrá-la, eles teriam que provar que haviam aprendido a lição. O próximo capítulo os levará ao sótão, onde, em meio a objetos velhos, eles encontrarão uma carta final de Elias, revelando a condição para a posse da herança. O ato final de humildade e amor que eles se recusaram a dar ao pai. Com o total de 10 milhões e meio de dólares digitais piscando na tela do laptop, Patrícia e Ricardo estavam à beira de um colapso de excitação e exaustão. Eles tinham mais que dobrado a fortuna esperada. O egoísmo e a arrogância haviam sumido, substituídos por uma obsessão fria pela terceira e última chave. Elias, após a revelação no estúdio, estava agora em seu quarto, parecendo mais fraco do que nunca. Precisamos encontrar a terceira chave, Patrick. O diário acabou, a história do Gabriel também. Não há mais pistas óbvias, disse Ricardo em voz baixa. Patrícia estava focada na última frase do diário, a única pista restante. A terceira e última chave é para quem vê o invisível. Está no topo. O topo. Ricardo, o sótão! E Patrícia exclamou com a mente de advogada que vê a lógica onde o emocional falha. O sótão era a parte mais esquecida da mansão. Um depósito de tralhas e memórias sem valor monetário. Eles subiram a escada de madeira rangente. O ar no sótão era sufocante, cheio de cheiro de pó e esquecimento. Havia baús empoeirados, móveis cobertos com lençóis brancos e pilhas de livros antigos. A busca foi uma mistura de raiva e desespero. Eles reviravam as coisas sem cuidado, quebrando objetos e espalhando a poeira das lembranças de sua família. Eles procuravam por cofres, caixas de joias, qualquer coisa que parecesse esconder algo valioso. No fundo do sótão, atrás de um velho presépio de Natal, Patrícia encontrou um baú de madeira escura. Era o baú da infância de Elias. Dentro havia brinquedos de madeira, desenhos de escola e, por baixo de tudo, uma caixa de charutos. Eles a abriram. Lá estava a terceira chave, um pequeno cartão de memória e, ao lado dele, uma carta de Elias, escrita à mão. Patrícia pegou a carta e sua mão tremia. Ricardo se inclinou para ler por cima do ombro. A caligrafia de Elias estava firme, mas as palavras eram duras e diretas. Meus caros filhos, se vocês estão lendo esta carta, é porque encontraram as 3 chaves. E isso significa que vasculharam minha casa como abutres famintos. Vocês viram minha dor, a história de Gabriel, a memória de Maria, e usaram tudo isso como um mapa para o dinheiro. Vocês encontraram a terceira chave. Ela guarda os últimos milhões, a parte mais importante da herança, aquela que define o destino de todo o patrimônio. Mas para desbloqueá-la, vocês terão que provar que aprenderam a lição. A senha é a prova. A senha é o número do quarto onde vocês iriam me internar. Aquele asilo de luxo que vocês reservaram. Vocês não fizeram isso por amor, mas para se livrarem de mim. Se lembrarem, o número do quarto
é porque planejaram me abandonar. Se esquecerem, é porque a ganância os cegou. Se não souberem, é porque nunca se importaram com a minha vida. Portanto, a senha é o número do quarto reservado. E a única forma de provar que não me abandonaram é jogando este cartão de memória no fogo agora. Se o amor de vocês por mim vale mais que os milhões, vocês o farão. Se não, usem a senha. Desbloqueiem o resto da fortuna e vivam com a certeza de que a última coisa que vocês deram ao pai de vocês foi a total decepção. Eu os amo mesmo assim, Elias. Ricardo e Patrícia ficaram paralisados. A prova de amor era a destruição do resto da herança. Eles se lembraram do número do quarto, 404. Eles tinham a senha. Eles podiam ter o resto da fortuna, que segundo a carta era a mais importante. A ganância e a decepção de Elias estavam lado a lado em uma prova final. Eles se entreolharam, e a expressão de Patrícia foi a primeira a mudar. Ricardo, eu não posso fazer isso, ela disse com a voz embargada. Eu sou advogada. Eu vivo de lógica, mas nós o abandonamos. Ele nos deu uma lição. E se ele estiver mesmo doente, o que vamos fazer? Com todo esse dinheiro, se ele morrer, e a última coisa que fizemos foi traí-lo? Vamos queimar isso, Ricardo. Vamos provar a ele que nos importamos mais com ele do que com o dinheiro. Ricardo, que sempre foi o mais ganancioso, hesitou olhando para o cartão de memória. 10 milhões de dólares eram troco, comparados ao total da herança. O que ele faria? Ele havia destruído o estúdio de seu pai, ignorado a história de seu tio. Ele havia falhado. O peso da decepção de Elias, lida naquela carta, era mais forte do que a atração dos milhões. Ele estendeu a mão para Patrícia, e juntos, eles jogaram o cartão de memória na lareira empoeirada do sótão. O plástico derreteu em segundos. A porta do sótão se abriu, e Elias estava lá, em pé, sem a bengala. Sua aparência fraca, completamente desaparecida. Ele tinha ouvido tudo. Vocês não me abandonaram. Vocês não falharam no final, ele disse com a voz embargada. Eu sabia que a ganância o cegaria, mas eu esperava que o amor fosse mais forte. A lição está dada. E eu não estava doente. Eu só estava cansado de esperar que vocês fossem meus filhos de verdade. Elias sorriu, um sorriso real. A terceira chave não era para ser queimada. Ela era a chave principal. Aquela que reunia o controle de todas as carteiras digitais em um único lugar, incluindo a parte mais importante. A criação de uma fundação de caridade em nome de Maria e Gabriel. E sim, vocês a queimaram. Mas a senha do cartão de memória era a data de hoje. Eu queria que vocês provassem que o amor valia mais. E valeu. A herança é de vocês. Mas com uma condição. Vocês vão administrar a fundação e cuidar de mim. E não voltem a falar em asilos. A fortuna, agora inteira e completa, esperava por eles, mas com a lição de vida que valia mais que todos os milhões. O final dessa história, que vocês verão no próximo e último capítulo, será a emocionante e inesperada revelação de que a fortuna era ainda maior e que a verdadeira herança de Elias não era dinheiro, mas sim o seu legado de perdão e amor que ele havia escondido em um lugar que eles nunca teriam procurado, o coração dele. A fumaça do cartão de memória queimado pairava no sótão, um sacrifício que Patrícia e Ricardo, em seu momento de redenção, não hesitaram em fazer. Elias desceu do sótão, restaurado em sua dignidade e saúde, e os filhos o seguiram. O silêncio na sala de estar era diferente agora. Era um silêncio de respeito e arrependimento. Eles haviam falhado, mas no último instante tinham escolhido o caminho certo. Pai, nossa, sentimos muito. Fomos egoístas. Só pensamos no dinheiro. Patrícia admitiu, as lágrimas de arrependimento escorrendo de verdade. Ricardo apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Elias os abraçou. Era o primeiro abraço sincero em anos. Eu sei, meus filhos. É por isso que eu fiz tudo isso. O dinheiro é uma bênção. Mas ele só tem valor quando sabemos o preço das coisas que ele não pode comprar. Elias revelou que havia feito uma cópia de segurança do cartão de memória. A terceira chave estava, na verdade, guardada em um relicário que ele usava no pescoço. O cartão queimado era apenas o teste final. Ele pegou o relicário e o abriu, revelando um chip minúsculo. Com ele unificou o controle de toda a herança no laptop de Ricardo. O valor final da fortuna era de 25 milhões de dólares digitais. Uma fortuna que faria a vida confortável deles parecer uma anedota. Mas Elias não havia terminado. Ele revelou que a maior parte do dinheiro seria destinada à Fundação Maria e Gabriel, uma entidade focada em ajudar famílias de baixa renda a ter acesso à educação digital e tecnológica. Patrícia, a advogada, seria a presidente, e Ricardo, o empresário, o tesoureiro.
A herança deles não era uma aposentadoria antecipada, mas sim uma responsabilidade colossal. Eles aceitaram sem hesitar. Elias então caminhou até o busto de bronze na sala, o mesmo que ele acariciou no início. A herança real está aqui, ele disse. Ele levantou o busto e sob ele havia uma pequena caixa de madeira. Dentro, um único documento, um testamento de vida. Nele, Elias nomeava Ricardo e Patrícia como seus únicos herdeiros diretos, sem cláusulas ou condições, mas com uma condição não escrita, que eles continuassem a história de sua família com amor e propósito. E abaixo de tudo uma frase final: eu os amo. E o amor é a verdadeira fortuna que eu guardei por todo esse tempo. A história do idoso que escondia uma herança milionária se tornou a história de um pai que deu aos filhos a única coisa que o dinheiro não pode comprar: uma segunda chance para serem uma família. Ricardo e Patrícia passaram a cuidar de Elias com um carinho que não tinham demonstrado antes. Eles não o viam mais como um velho teimoso, mas como o pai sábio que lhes deu a lição mais valiosa de suas vidas. Eles pararam de falar sobre vender a mansão. Agora, ela era a sede da Fundação Maria e Gabriel. Eles aprenderam que, às vezes, a chave para a felicidade não está no que você ganha, mas no que você escolhe sacrificar.